Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. No dia 7 de agosto, a gente celebrou a criação da Lei Maria da Penha, um marco na luta contra a violência doméstica no Brasil. Na agroecologia, o nosso grito, nossa bandeira é que com violência não tem agroecologia. Porque acreditamos em um mundo onde a justiça social e a igualdade de gênero são fundamentais. E é claro que a violência contra a mulher é inaceitável em qualquer contexto. E na agroecologia, a luta é para criar um ambiente que seja seguro, justo para todas. Uma luta de muitos. No mês em que a gente celebra a vida e a luta de Margarida Alves, uma defensora dos direitos dos trabalhadores rurais e das mulheres, que inspirou movimentos como a própria Marcha das Margaridas, proteger e empoderar as mulheres é essencial para construir um futuro agroecológico sem violência. Vamos marchar pelas Margaridas? Eu sou João Lucas e começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana sobre campo, cidade e o mundo. E hoje a gente debate sobre o Agosto Lilás. E por que você não segue a gente aqui no Spotify, no YouTube? Siga o podcast onde quer que você esteja ouvindo. Toda semana tem um Cantos novo, toda semana tem comida de verdade. Então, segue a gente aqui porque agora somos mais de 1.000 no Spotify. Será que a gente chega nos 2.000? Precisamos de você. Segue a gente aí. Agora sim, vamos pro papo. Para falar desse tema tão importante que convidamos para a nossa mesa Isabel Santos. Isabel é feminista, formada em filosofia, com especialização em direitos humanos, gênero e políticas públicas. Ela é terapeuta comunitária e psicanalista em formação. É coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo, parceiros de longa data aqui do Centro Sabiá. E hoje é também a minha convidada. Isabel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda à nossa mesa. Olá, João. Olá a todas as pessoas que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês nessa parceria que temos já de longas datas com o Centro Sabiá. Meu abraço também para todas as companheiras e companheiros que formam o Centro Sabiá. A gente agradece, Isabel, vocês são bons demais também, viu? Muito legal ter vocês aqui. E olha, já pra gente abrir esse papo, né? Vamos falar de Agosto Lilás. Isabel, que importância tem uma pauta como essa? Falar do Agosto Lilás, falar desse combate à violência. Sim, muito importante a gente trazer para a pauta essa questão do Agosto Lilás. O Agosto Lilás é trazido para a gente trabalhar este mês justamente por conta da Lei Maria da Penha, né? Hoje, inclusive, 7 de agosto é o dia do aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, a gente traz o Agosto Lilás para trabalhar a não violência contra a mulher e para incentivar as pessoas a fazerem a denúncia, as mulheres que sofrem violência, a não se manterem nessa situação. Além do incentivo à denúncia, a gente vem trazer também as benesses que a Lei Maria da Penha trouxe para nós mulheres. É uma lei para as mulheres que veio para prevenir a violência, para punir o agressor e para proteger a vida das mulheres. Por isso o Agosto Lilás. Durante todo o mês de agosto a gente tem trabalhado esse tema, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, do incentivo à denúncia e do apelo para que a Lei Maria da Penha possa ser implementada na sua plenitude também. Porque não depende só de nós, do movimento de mulheres, do movimento feminista. O Estado tem que fazer a sua parte para que realmente a lei venha a funcionar. Perfeito, Isabel. E para a gente que luta por justiça no campo, né, é o mês também do aniversário dessa figura que é muito importante para a agricultura, para os sindicatos, que é Margarida Alves, líder popular que foi, infelizmente, assassinada no campo, na luta, na frente do seu marido e do seu filho. Margarida é símbolo da luta, mas também uma lembrança, né, Isabel, do que a violência é capaz de fazer. Pois é, Margarida também é um marco importante que a gente não pode deixar, né, de trazer uma mulher forte que nos representa,
que representa todas as mulheres, inclusive mais na sua luta pelas mulheres do campo, e que, através de Margarida, a gente tem esse movimento tão bonito que é a Marcha das Margaridas, né, no mês de agosto, que é demarcado também. Então, é importante a gente trazer. E Margarida foi assassinada brutalmente, vítima de violência. Não só, a gente não traz só a questão da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela é para a violência doméstica, mas a gente também trabalha dentro do movimento, né, todas as formas de violência contra as mulheres, e a gente precisa denunciar, a gente precisa se impor, a gente precisa questionar, trabalhar na educação também com jovens, com meninas, para que elas entendam desde cedo a importância de conhecer, né, os sinais de violência. Pois é, Isabel, e assim, a gente fala desse tema não é à toa, né? A luta continua e é contínua. E nos dados já começamos perdendo. O último relatório de conflitos no campo do Brasil, de 2023, da Comissão Pastoral pela Terra, mostra que quando se analisam os assassinatos de mulheres no campo, a tendência é de crescimento. 7 mulheres foram mortas em 2023, 16,7% a mais que no período anterior. Por que isso não muda, Isabel? Para você ver, né? A gente está falando de violência contra a mulher, mas ela não é uma violência que está restrita apenas à área urbana. Eu costumo dizer que a violência contra a mulher, infelizmente, ela é muito democrática, porque ela atinge a mulher em qualquer lugar que ela esteja, no campo, na cidade, nas águas, nas igrejas, nas famílias. Então, ela precisa ser parada, ela precisa... a gente precisa entender as nuances desse problema e também se preparar para combater esse problema. E aí você pergunta, por que é tão difícil combater? Infelizmente, João, nós vivemos numa sociedade marcada pelo patriarcado, né? O patriarcado, essa estrutura que permeia toda a sociedade e que promove as desigualdades de gênero, o machismo, a misoginia, que é o ódio contra as mulheres. Então, enquanto a gente vive numa sociedade marcada, né, por um sistema que acredita que as mulheres são apenas um braço do homem, que elas não são pessoas dignas de direitos, de igualdade, aí vai continuar acontecendo esse tipo de situação. Então, não naturalizar a violência, falar sobre ela, discutir a violência, trazer para a sociedade que essa é uma pauta que deve ser de todas nós, todas as pessoas, não só de nós mulheres, mas de todas as pessoas, inclusive dos homens, que devem ser parceiros. Esses homens que não aceitam também essa situação, eles precisam se colocar diante disso, né? Homens como você e como outros, que entendem, que compreendem a importância das mulheres, precisam também se colocar, porque quando a gente simplesmente se cala, de certo modo, a gente compactua, né, com essa situação. Então, isso E acontece... acaba se tornando comum, né? A Exatamente. violência, ela se transforma numa coisa normal pra gente. Isso é a normalização da violência, né? É aceitar essa cultura machista e achar que, assim, dentro da casa, o casal é que resolve. Mas, muitas vezes, aquela mulher que ninguém mete a colher e que ela não consegue sair daquela situação, ela não denuncia e ela pode ser acometida por um feminicídio. Porque os dados também diz que a maioria das mulheres que morrem vítimas de feminicídio não procuraram ajuda. A gente tem acompanhado de forma muito triste o aumento, né, aqui, principalmente no estado de Pernambuco, do número de violência contra a mulher, o aumento também de casos de feminicídios, mas a gente também tem acompanhado o aumento de denúncias. Por outro lado, é um avanço as mulheres saberem que existe a Lei Maria da Penha. Comprovadamente, mais de 98% da população do Brasil sabe que existe a Lei Maria da Penha. Isso é muito bom, né? Fruto também do trabalho da mídia, que hoje tem dado também mais espaço, falado dos dados, falado dos casos, né? Trazido à tona as lutas de nós, mulheres feministas, no enfrentamento à violência, que antes da lei essa questão não era tão exposta. Ainda existe, ainda hoje, esses casos de violência, esses casos de feminicídio,
são subnotificados, mas eles estão sendo trazidos hoje justamente por conta da lei e porque a mídia hoje também se interessa, né, de abordar. Antes era uma questão natural, os homens cometiam a violência e eles eram obrigados a pagar uma cesta básica, fazer um trabalho comunitário e voltava para casa ou voltava para outra relação e continuava cometendo a violência. Hoje não. A lei, ela determina a punição do agressor. Mesmo com todos os desafios que a gente ainda precisa enfrentar, mas tem punição, tem medida protetiva, tem equipamentos públicos que foram propostos a partir da chegada da lei para acolher essa mulher, para que essa mulher não continue nessa situação. Então, a gente precisa realmente aplaudir a Lei Maria da Penha, incentivar a denúncia, denunciar e mostrar para as mulheres e para as pessoas que ainda existem falsas ideias sobre a lei, né, de dizer, mas as mulheres passaram a morrer mais depois da Lei Maria da Penha. De jeito nenhum. As mulheres passaram a entender mais, né? A sociedade passou a entender, né, essa questão da violência, não naturalizar, né, tratar como uma questão de saúde pública, como uma questão que é de todas as pessoas. Apesar de ser a fatal, né, a gente está falando aqui do último ato da violência, que é a morte, né, o assassinato. Ela não é a única violência no campo contra as mulheres, né, Isabel? E se a gente combate a violência, ela precisa ser encarada em todos os seus níveis. Que violências são essas, constantes, contra a mulher, a agricultura camponesa? Como identificar essas violências? Muito boa a pergunta, porque a gente costuma elencar como violência apenas o feminicídio e a violência física, que é aquela violência que vai deixar as marcas, né? Que é a da tapa, né? Do murro, né? Que vai deixar as marcas físicas mesmo. É mais fácil de identificar. Mas a violência contra a mulher, inclusive tipificada na Lei Maria da Penha, ela traz outras formas de violência tão perversas quanto a violência física e o próprio feminicídio, e que muitas vezes não é levada a sério. Inclusive, João, as mulheres, né, quando a gente chega nas comunidades para conversar com essas mulheres, no campo, na cidade, muitas delas identificam que sofrem violência só naquele momento que a gente começa a trazer as outras formas de violência. Porque existe a violência psicológica também, que é uma violência que marca não a pele, não a parte física, mas marca a alma das mulheres e que deixa a mulher tão prejudicada como uma violência física. É aquela violência em que o agressor ele vai justamente querendo mostrar que a mulher é ninguém, que a mulher não presta, que a mulher não serve mais para ele, e trazendo questões como que ela é gorda, ela não sabe fazer isso, ela não sabe fazer aquilo. A ameaça também, né? Se você denunciar, eu vou lhe matar, eu vou matar alguém, eu vou lhe deixar, como se o mundo dela fosse apenas, né, rodeado por aquela pessoa. E, infelizmente, essa mulher vai sendo tão marcada e não percebe que está sofrendo violência. Essa é uma violência muito perversa, que também está tipificada na Lei Maria da Penha, que pode ser denunciada. Tem também a violência sexual, né? É uma das formas também tão perversas que a sociedade muitas vezes atribui à mulher a culpa pelo crime de estupro, por exemplo. A gente viveu recentemente toda aquela história da PEC do aborto, né? Que o Congresso Nacional traz, querendo colocar a mulher como aquela que cometeu o crime, não aquela que foi vítima do crime, né? Com essa PEC que a gente não gosta nem de falar. Então, a violência sexual muitas vezes acontece dentro do próprio casamento. Quando a mulher não está com vontade, não está afim de fazer sexo, ela não é obrigada, porque o nosso corpo nos pertence. Mas aí muitas delas se submetem a fazerem a pulso porque estão dentro do casamento. Isso acontece muito com mulheres que são ligadas a alguma religião, por exemplo, que tem todo aquele arcabouço ideológico de que casamento é para a vida toda e que você tem que fazer aquilo que manda, né? Enfim, e passa a viver esse sofrimento também. Tem a violência moral, que também é tipificada pela Lei Maria da Penha, onde o homem
o agressor, ele imputa à mulher situações que ela não comete, trazendo para ela como situações como ela trai, ela rouba, né? Ela é falsa, levantando falso testemunho contra essa mulher e abalando a moral dessa mulher. E uma das violências que pouco se fala, que é a violência patrimonial, que infelizmente é muito comum dentro de uma relação que se vive com o agressor, que é aquela em que o agressor ele se apropria dos bens da mulher. Então, ela recebe Bolsa Família, vamos dizer, ele se apropria do dinheiro do Bolsa Família. Ou ela trabalha, tem um cartão de salário, ela pega o seu salário e fica para ele, porque não pense que a violência contra a mulher acontece só com mulheres desempregadas que não têm renda, viu? Ela acontece com mulheres que trabalham, com mulheres que têm profissão, com mulheres que têm universidade, com mulheres jovens, com mulheres idosas. E como você mesma falou, né, Isabel, a violência ela é muito democrática, então, assim, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pode perceber ao seu redor como é possível que essa violência esteja acontecendo dentro de casa ou perto de você, né? É muito comum. A gente escuta relatos de casos que a gente fica assim, meu Deus, será que isso acontece mesmo? Por exemplo, em um curso que nós fizemos, uma mulher se reconheceu sendo vítima de violência patrimonial. Veja, ela era uma professora, essa mulher é uma professora, trabalhava, tinha o salário dela, mas no fim do mês, quando ela recebia o salário, ela tinha que dar esse salário todinho para o parceiro dela, porque ele era quem controlava o recurso da família. E aí essa mulher ficava à mercê desse homem, por exemplo, para comprar um absorvente, ela tinha que pedir dinheiro do próprio salário a ela, e ela não identificava que ela podia também estar vivendo uma situação de violência, né? Porque no momento que você não decide sobre o que você pode fazer com o seu próprio salário, a gente tem que ficar atenta, né? Naquela conversa mole de dizer que é para ordenar o salário, mas aí ela foi reconhecendo. Então, é desses casos, do mais simples até os mais perversos, né? Ela é democrática e ela é perversa. E, na maioria das vezes, as mulheres que passam por essa situação, quando chegam ao feminicídio, esses feminicídios são também tão perversos quanto, porque eles não se contentam apenas em matar, mas matar de forma cruel, né? Torturar, fazer com que se expresse naquele crime o poder que ele tem sobre a mulher. Então, gente, mulheres, né, fiquemos atentas a qualquer sinal de violência, de um tipo desse de violência, a gente precisa já se ligar. Meninas, jovens, adolescentes, né, namoros, relações abusivas, quando você precisa pedir permissão para cortar um cabelo, para usar uma roupa, né, para usar um batom, fiquem atentas, isso não está legal. Alguma coisa já está fora do percurso aí. A violência ela é normalizada, mas ela não é normal. E a gente precisa estar atento ao nosso redor, em nossa casa, em nossa vizinhança, em quem está perto da gente. A violência está no campo e na cidade também. Denuncie a violência e ajude para que a violência não se espalhe. Afinal, com violência não tem agroecologia. Olha, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no nosso papo, mas volta já com mais discussão de Lei Maria da Penha, de soluções, de caminhos para que a gente possa encontrar um futuro sem violência no campo e na cidade. Fica aí, a gente volta já. O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil. Por dia, 69 crimes de estupro vão acontecer. Até agora, foram 31.398 denúncias de violência contra as mulheres só este ano. Por ano, são mais de 25 mil casos de abuso sexual. É preciso denunciar. Você precisa denunciar. Não deixe que a violência se torne o normal. A violência não é normal. Ligue 180. Denuncie. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.
Ligue, denuncie. A violência não é normal e o tempo está passando. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Isabel. Hoje o nosso papo é sobre agroecologia e o combate à violência contra a mulher. Afinal, se tem violência, não tem agroecologia. E olha, Isabel, a gente falou aqui bastante sobre a lei, né? Falamos sobre as denúncias, os tipos de violência, os grupos de apoio, mas como que a gente pode denunciar? Denunciar com segurança para a mulher que está sofrendo a violência, seja a mulher que está denunciando ou alguém ao redor. Como é que a gente faz essa denúncia? Boa pergunta. Então, como a gente começou falando, hoje é o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, né? E a gente precisa realmente celebrar, comemorar esse marco, que ainda é muito, muito recente, mas que a gente já pode realmente comemorar. A Lei Maria da Penha, ela vem com um grande arcabouço legal, mesmo que algumas questões foram sendo implementadas ao longo desses anos, mas dentro do aparato legal da lei, ela impõe que os estados e municípios eles criem alguns equipamentos que possam assistir essas mulheres em situação de violência. Um dos equipamentos que são muito importantes, que eu considero um dos mais importantes, são os centros de referência de atendimento às mulheres em situação de violência. O que é isso? É um equipamento municipal, que é regido pelo município, ele deve estar sendo monitorado ou coordenado por um organismo de política para a mulher. Então, já propõe também que o Estado ele tenha uma secretaria, uma coordenadoria, uma diretoria, um lugar na gestão que possa pensar a política da mulher. E esse centro de referência ele vai estar dentro desse equipamento. É um lugar de acolhimento, onde essas mulheres vão encontrar, né, na hora de procurar ajuda, um assistente social que vai orientá-la no sentido de, por exemplo, se essa mulher ela não está envolvida em nenhum programa social, que ela não tem um trabalho, como é que ela pode ser envolvida dentro do município em alguma ação que possa tirar ela daquela situação de violência. Nesse centro de referência também vai ter que ter uma psicóloga para atender essas mulheres, né, para dar força a ela, para que ela se fortaleça também mentalmente, para criar coragem, para denunciar, saber, né, que ela não está sozinha, e também a presença de uma advogada, que na hora que a mulher denuncia, que ela recorre às medidas protetivas que a justiça favorece também, ela vai precisar de um acompanhamento jurídico. Então o centro de referência é um desses equipamentos que a lei propõe, que a mulher pode ser o primeiro lugar, né, que ela deve procurar para denunciar. De lá, ela vai ser orientada, acompanhada, para poder chegar numa delegacia, que é um outro equipamento. Então é importante dizer que as mulheres que sofrem violência, elas podem procurar uma delegacia especializada da mulher, que aqui no estado de Pernambuco, infelizmente, a gente tem poucas, mas estão mais concentradas na região metropolitana. E, recentemente, através da luta de nós, nos movimentos sociais, nós conquistamos que essas delegacias passassem a funcionar 24 horas e no fim de semana, que antes elas só atendiam até 5 horas da tarde e de segunda a sexta-feira. Mas os crimes geralmente acontecem nos finais de semana, né, durante o período de descanso, onde as pessoas vão beber, se divertir, né, os homens agressores aproveitam também esses momentos. Então, o segundo lugar seria a delegacia, para fazer a denúncia. E lá essa mulher precisa ser atendida por uma delegada ou por agentes femininas que vai fazer a escuta dessa mulher, vai solicitar as medidas protetivas, que é um documento que ajuda a mulher a ficar afastada do seu agressor, certo? Então, uma delegacia de mulher. E quando no município não tem, porque a gente sabe que no interior, na área rural, é mais difícil para as mulheres encontrarem, né, uma delegacia de mulher, elas podem procurar a delegacia comum e fazer a denúncia também. Infelizmente, a gente ainda tem algumas questões relativas a essas delegacias, porque muitas vezes as mulheres chegam e elas são revitimadas.
porque os agentes não estão totalmente preparados para esse atendimento, e aí vão tratar a mulher de forma diferenciada, perguntar por que ela sofreu violência, o que foi que ela fez, onde é que ela estava, com que roupa ela estava naquele momento. Então, tudo isso é uma revitimização, porque quando a mulher sofre violência, ela não é culpada. A culpa não é da mulher, a culpa é do agressor, sempre do agressor. Um outro equipamento muito importante também, preconizado dentro da Lei Maria da Penha, são as varas de violência doméstica. O que é isso? É o lugar onde o juiz, né, que trabalha em prol da Lei Maria da Penha, ele vai tramitar aquele caso da mulher. Então, ele vai emitir a medida protetiva, ele vai também condicionar o agressor para fazer audiências, se tiver questão dos filhos e filhas que precisam de guarda, essas coisas, tudo isso é decidido na vara de violência doméstica. E por isso que é importante também, né, uma ampliação dessas varas para que os casos não tramitem com um tempo muito longo. A gente sabe que a justiça é muito lenta, né, por conta da demanda que é grande demais. E, às vezes, um caso passa anos. A semana passada, estava aqui fazendo protesto para o julgamento de um feminicídio que faz 5 anos que o cara esfaqueou a mulher, matou e estava solto. E aí foi rolando, até que a justiça pediu o julgamento e a gente foi lá protestar para que ele fosse preso e a gente conseguiu. Mas aí as varas de violência também são importantes. Além, né, de as casas de abrigamento, que é o último recurso. Por exemplo, quando a mulher está em situação eminente de morte, sabendo que aquele violador ele pode matar a mulher, o Estado pode tirar aquela mulher de casa. A gente diz que há uma controvérsia aí, porque as mulheres precisam ficarem confinadas e os assassinos, os bandidos na rua. Infelizmente, é um caso, né, que naquele momento é o que é mais apropriado para aquela mulher sair daquela situação com seus filhos e filhas até conseguir se organizar de outra maneira. Então, centros de referência de atendimento às mulheres, delegacia de mulheres, vara de violência doméstica e casas de abrigamento. São os equipamentos que a Lei Maria da Penha propõe que o Estado, né, tenha e faça funcionar. Infelizmente, a gente ainda tem muitos desafios dentro desses equipamentos. Por exemplo, Pernambuco só tem 4 casas de abrigamento para um estado desse tamanho. E a gente tem muitas questões com relação a essas casas, que têm sofrido muito sucateamento, muita falta de investimento, de ausência de política mesmo. Muitos municípios não têm centro de referência. Os equipamentos que tem, por exemplo, uma coordenadoria, uma secretaria, às vezes as pessoas trabalham lá com o mínimo de recursos. Tem uma equipe de 2 pessoas para fazerem. Então, e além disso, precisa que o Estado promova muito também a divulgação. Então, campanhas de divulgação sobre a Lei Maria da Penha, de divulgação dos equipamentos, né? Fazer com que as escolas também recebam informação sobre a Lei Maria da Penha, porque uma das coisas que deixa a nossa lei ser terceiro lugar no mundo é a ausência de ações voltadas para a educação. Que aí eu acho que é o que entra essa coisa, né, que você estava falando, né, de uma educação popular, mas também dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, sindicais, que ajudam e que estão à frente dessa luta, né, quando o Estado ele não tem esse aporte, que possam entrar os movimentos, né, que infelizmente ainda precisam muito ser utilizados, mas ainda bem que aqui estão, né, como é o Centro das Mulheres do Cabo, que você trouxe as suas experiências também, né, Isabel? É justamente isso, João. Justamente isso. Nós, do movimento de mulheres, do movimento feminista, as organizações da sociedade civil têm feito justamente o que o Estado não está conseguindo fazer. Eu trouxe todo esse arcabouço que é necessário funcionar bem para que a lei realmente possa ser posta na sua plenitude. Mas por que ainda existem tantas questões em torno da lei? Porque não há o funcionamento pleno desses equipamentos. Então, aí é onde entra a nossa ação. A incidência política, a gente vai para a rua, a gente vai para os conselhos, a gente vai
fazer movimento, a gente incide politicamente, chamando gestores para conversar, trazendo a pauta da violência doméstica, né, e da violência contra a mulher em todas as nossas ações. O movimento feminista, há 200 anos, a gente vem falando sobre violência contra a mulher. E essa é uma pauta constante na nossa agenda, não sai. Porque enquanto tiver uma mulher que passa por situação de violência, todas nós mulheres estamos sofrendo violência junto. Porque enquanto tiver uma mulher que sofre violência, o machismo ainda continua imperando. E a nossa luta é pelos direitos iguais, né? Pela autonomia das mulheres, e é contra justamente o machismo. Perfeito. E não adianta só remediar a violência. É necessário criar pontes, políticas, soluções para que a violência nunca tenha vez. Isabel, você falou bem, né? Construção política. Estamos em um ano eleitoral. Quando a gente fala com violência não tem agroecologia, é preciso reconhecer que tem quem faça da violência um palco político, né? O voto passa por isso esse ano, Isabel? Infelizmente, sim, né? A gente continua dizendo, com violência não tem agroecologia, e com violência muitas pessoas que vivem, né, fazendo da política um campo de trabalho, por exemplo, um trampolim para conseguir poder, ter usado a violência nesse sentido. Este ano é um ano muito importante. É o ano em que a gente vai votar para decidir o futuro dos nossos municípios, não é isso? Escolher gestores, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. E nós, do movimento feminista, temos trazido também à tona essa questão da importância de a gente ter mais mulheres ocupando o lugar de poder, mais mulheres do campo feminista, inclusive, ocupando esses lugares, para que essas pautas, a pauta da violência, a pauta da agroecologia, possa ser também trazida para esse lugar de poder e nos representar. Porque, infelizmente, somos poucas ainda, apesar de sermos maioria da população, apesar de sermos maioria de eleitoras, ainda estamos subrepresentadas nesse lugar. Então, a gente precisa ficar atenta também. Nós, mulheres, podemos, sim, mudar a realidade dos nossos municípios. E as nossas escolhas terão consequências, tanto positivas quanto negativas. Eu costumo dizer, João, que voto não tem preço, mas tem consequência. E a consequência ela não vem só para quem votou, infelizmente vem para toda a população. Então, fazer boas escolhas, votar em mulheres feministas que nos apoiam também, mulheres e homens que apoiam as nossas pautas e estão no nosso campo de luta, é muito importante. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Eu lhe pergunto, Isabel, depois de tanto papo, tanta resistência, o que fazer para que a luta de Maria da Penha, que brigou e venceu a violência, mas também a luta de tantas Margaridas, de tantas Margaridas Alves que morreram na luta, seja ouvida no Brasil? O que fazer para vencer a violência no campo? Mete o bico. Primeira coisa é não naturalizar a violência, é falar sobre isso, é meter mesmo o bico, meter a colher, não achar que a violência é uma situação que deve ser resolvida por quem está sofrendo violência. Porque muitas vezes a pessoa que sofre, ela não tem como sair, porque ela está muito envolvida naquela situação de sofrimento. Então, meter a colher, denunciar, né? Procurar ajuda, apoiar aquela pessoa que está sofrendo violência, não largar a mão e falar, usar a nossa voz, usar as nossas mídias, usar as nossas redes sociais também para denunciar, né, e para buscar ajuda para aquela mulher. E cobrar do governo a que faça a sua parte também. É isso, Isabel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Infelizmente o tempo da entrevista está acabando, mas muito obrigado por tanto esclarecimento nessa data tão importante e que venha o Agosto Lilás. Eu que agradeço esse espaço e parabenizo vocês por trazer essa pauta tão importante para todas nós mulheres.
Muito obrigada, um abraço a todo mundo que nos escuta. E aproveitando, Isabel, onde é que a gente encontra mais do Centro das Mulheres do Cabo? Como é que a gente faz para achar vocês? Então, a gente tem o nosso site www.mulheresdocabo.org.br. Temos também o nosso Instagram, Mulheres do Cabo, e o Facebook. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, temos o nosso programa de rádio, o programa Rádio Mulher. Acompanhe a gente por nossas redes sociais. Então tá aí, mais uma vez, muito obrigado, Isabel. Gente, hoje conversamos com Isabel Santos, feminista, formada em filosofia com especialização em direitos humanos, gênero e políticas públicas. É coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo. Pessoal, é isso! O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por compartilhar com a gente mais uma vez nesse programa que é tão importante e nesse programa que é tão esclarecedor contra a violência. E se tem violência, não tem agroecologia. O Centro Sabiá luta por isso há mais de 30 anos. Procure o trabalho do Centro Sabiá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Você fica por dentro de tudo que a gente faz toda semana, bem para além desse podcast aqui, tá bom? Então procure pelo Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.